participar neste ciclo de... Nuno, eu tenho aqui um... Okay, já cliquei, desculpem. Eu estava a dizer que queria agradecer ao professor Nuno Simões Rodrigues o facto de me ter convidado para participar neste ciclo dedicado à recepção dos temas clássicos no cinema e agradecer-lhe também a apresentação um bocadinho exagerada, com exceção daquela parte em que ele nos diz que nos conhecemos há muitíssimos anos, o que significa que já muitos anos passaram por nós e que consolidamos, evidentemente, uma amizade ao longo de todos estes anos, da qual, obviamente, me orgulho muito. De resto, queria agradecer-lhes também, agradecer também a vossa presença e, desde já, começo por dizer que quando vi o programa deste curso, absolutamente magnífico, fiquei um pouco preocupada, porque o tema que eu tinha proposto para esta sessão portanto, a presença da Antiguidade Clássica e a sua presença no cinema, na Gladiator, tinha entre os professores do curso, entre as pessoas que participavam neste curso, talvez os dois maiores especialistas mundiais, não é? Falo obviamente de Martin Winkler e da professora Cirino. De qualquer forma, aquilo que hoje vos trago aqui e que me interessa mais é não tanto fazer a análise do filme, mas analisar, na medida do possível, a longa tradição de elementos que fizeram com que alguns imperadores passassem para a história como bons imperadores e outros tivessem um destino completamente diferente. Ou seja, os elementos que fizeram com que determinados imperadores passassem para a atualidade, não só para a atualidade, eu penso que há uma recepção que se faz ao longo da história, como os imperadores que não foram bem sucedidos, ou seja, os imperadores que não de governante e que não só não são bons modelos de governante, como estão completamente erudidos de qualquer qualidade humana. Cómodo é um desses exemplos. É um imperador que tem a infelicidade de passar para a história como um dos maus imperadores, o último imperador de uma dinastia que foi uma dinastia muito acarinhada pela historiografia, a dinastia Antonina, enfim, que teve imperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, pai de Cómodo, todos eles considerados imperadores modelo, e essa dinastia vai terminar com Cómodo. Cómodo é filho de Marco Aurélio, é o primeiro imperador a ascender ao poder por via hereditária, todos os outros acabaram por ascender ao poder por adoção. Marco Aurélio era pai de Cómodo e, portanto, aqui a transição do poder fez-se por esta via, por via hereditária, mas a forma como a historiografia e, sobretudo, a biografia descrevem Cómodo é radicalmente distinta daquela pela qual descrevem os imperadores precedentes. Ora bem, este contraste, e é o primeiro alerta que eu faço, não radica essencialmente ou totalmente em factos históricos, tal como os reconhecemos hoje, factos históricos validados, digamos assim. E porquê? Se nós temos a percepção de que o reinado de Cómodo, o Império de Cómodo, foi, de facto, correspondeu a uma época de instabilidade e de alguma controvérsia e uma alteração, em que houve uma alteração do modelo, digamos assim, de governo, a verdade é que a caracterização dos tempos anteriores, nomeadamente dos tempos do seu pai, o imperador Marco Aurélio, que passou para a história como um imperador filósofo, não é? Um modelo
de imperador estoico, do bom governante. Como estava a dizer, isto não é necessariamente esta apreciação que a historiografia faz verdade, porque nós também sabemos que todo esse período que antecede à ascensão de Cómodo foi um período bastante problemático, não só porque as fronteiras estavam instáveis, houve muitíssimas guerras nas zonas de fronteiras, porque a pressão bárbara já era frequente e era uma pressão que cada vez se fazia sentir mais, como também esse período corresponde a um período em que houve uma crise económica, a desvalorização da moeda, uma inflação considerável, em que houve uma peste, a peste antonina, e nós hoje estamos muito conscientes que os efeitos que uma peste, não é, porque estamos a viver uma, tem nas sociedades, em que houve inclusivamente tentativas de usurpação, não é? Marco Aurélio, ele próprio, sofreu uma tentativa de usurpação de poder por Ovídio Cássio, uma biografia que o professor Nuno traduziu. E, portanto, não foram tempos tão modulares como a historiografia e a biografia nos transmitem. Ora bem, Cómodo, logo após ascender ao poder, radicalmente, mais ou menos 2 anos depois, sofre uma conspiração de que Gladiator vai fazer eco, não é? O grande motivo, é um dos grandes motivos, uma das grandes linhas condutoras do filme. Essa conspiração foi protagonizada, inclusive, pela sua irmã Lucila, e, ao contrário do que sucede no filme, a conspiração é gorada, não é? Lucila é exilada em Capri e acaba por morrer pouco depois. Ora bem, retomando aquilo que eu estava a dizer, a imagem que nos vem da historiografia e da biografia destes imperadores, e nós vemos o imperador Marco Aurélio no início do Gladiator, e vemos-lo em ação com o Cómodo, e percebemos imediatamente, não é, o quão distinta é a percepção que têm de Roma, do poder, etc. Na verdade, vem da historiografia, é uma diferença que hoje é lida criticamente. E é lida criticamente por 2 razões. Eu vou partilhar aqui um pequeno PowerPoint, se me dão licença, posso, Nuno? Sim, eu partilho isso. Nós, como fontes para este período, temos sobretudo 2 obras historiográficas. A primeira é a História de Roma de Dion de Cássio e depois a segunda é a História do Império Romano após Marco Aurélio de Herodiano, e a biografia. Biografia, refiro-me obviamente à História Augusta, que é a obra que sensivelmente abarca todo este período com alguma, não direi profundidade, mas com alguma extensão. Ora bem, o primeiro alerta que eu gostaria de fazer é o seguinte: todas estas obras que nos retratam o Cómodo dissoluto, impreparado, cruel, que nós vemos também no filme, são obras que têm que ser lidas hoje, como eu estava a dizer, de uma forma crítica. E porquê? Porque, e vou dizê-lo de uma forma bastante simplista, a historiografia antiga é uma historiografia comprometida. Nós não a podemos ler adamicamente. Ou seja, é uma historiografia que, sendo ou exprimindo uma tendência pró-senatorial, tem a tendência para avaliar as situações políticas em função do grande pêndulo político que determinou o equilíbrio ou não entre os 2 maiores poderes políticos no Império.
ou seja, Senado e Imperador. Senado e Imperador, obviamente, e Senado são as duas instituições políticas mais importantes no tempo do Império, e é a relação que se estabelece entre estes dois órgãos institucionais que muitas vezes vai ditar as visões historiográficas que passam para o mundo posterior. Ou seja, como temos uma historiografia comprometida com o Senado, com as posições do Senado, é evidente que os imperadores que, de certa forma, governaram um pouco à margem do Senado, privilegiando, por exemplo, outras classes, os equestres ou até a plebe, acabam por ter relatos perfeitamente disfóricos. Pelo contrário, os imperadores que, de certa forma, governam com um equilíbrio mais favorável ao Senado e ao poder do Senado e às magistraturas, não é, associadas ao Senado, acabam por obter na historiografia um retrato muito mais positivo. O segundo género, a biografia, é ainda mais marcante, não apenas porque, pela razão de esta tendência também se verificar na biografia, mas porque o próprio género traz em si um conjunto de agravantes que fazem com que nós não possamos tomá-la como um género fidedigno. Ou seja, a biografia, que no tempo do Império passa a ser um género muito mais importante do que era até então, e isso percebe-se, não é? Porque a unidade política, passando a estar definida pelo tempo de governação de cada príncipe, a figura do imperador torna-se o elemento mais importante. E, portanto, a biografia, quando vai analisar a ação, os feitos, a governação destes agentes históricos, vai se tornar um grande veículo, digamos assim, de informação, mas de uma informação que não é histórica, que não é propriamente histórica. Eu poderia dizer até, em alguns casos, é quase pseudo-histórica. E isto porquê? Porque a biografia pressupõe um modelo ineficaz da abordagem da realidade. Ela centra-se não nos grandes acontecimentos, portanto, nós na biografia não vamos ter o relato dos grandes acontecimentos históricos, dos grandes acontecimentos políticos, dos grandes acontecimentos militares, mas na narrativa individual do biografado, isto é, quase na vida pessoal, no caráter do biografado, e vai dar uma grande importância aos seus vícios e às suas virtudes. Isto quer dizer, vai dar uma grande importância ao seu caráter moral. E é sobretudo disto que a biografia trata. Ela vai fazer o retrato dos imperadores per species, isto é, por categorias, por rubricas, divididas por tópicos. Ou seja, o biógrafo vai, por exemplo, analisar vícios e virtudes para demonstrar que o imperador tem um determinado tipo de caráter moral e depois vai, de uma forma cumulativa, dar exemplos que vão ilustrar cada um desses vícios e cada uma dessas virtudes. Por exemplo, se tiveram a ocasião de ver o PDF que o Centro de História muito gentilmente enviou, a tradução da História Augusta, há uns dias atrás, penso que foi há uns dias atrás, se tiveram a ocasião de ler qualquer uma dessas biografias, muito em particular a de Cómodo, poderão ver que, por exemplo, para ilustrar a crueldade do imperador Cómodo, o biógrafo vai relatar um conjunto de episódios que são anedóticos, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, do senhor que tinha o cabelo grisalho e, portanto, o imperador fazia com que uma ave lhe fosse debicando a cabeça, porque a ave estava confundida, obviamente, pensava que aquele cabelo grisalho
seria uma espécie de larvas ou qualquer coisa do género, ou um episódio que é contado logo a seguir de alguém que foi literalmente desventrada só por ser obesa, ou outros que aniquilou desta forma completamente anedótica. Portanto, nós, inclusivamente na biografia, temos a incorporação do registro anedótico e, portanto, o que a biografia traz para primeiro plano são estes retratos muito coloridos que nos dão ideia daquela, enfim, de uma Roma antiga liderada por alguns imperadores que são, numa avaliação muito simplista, quase loucos, não é? São déspotas, são tirânicos, são loucos, e que traz, portanto, para primeiro plano aquilo que é acessório em detrimento das grandes questões políticas. Ora bem, muita da nossa visão sobre esses imperadores tem origem precisamente neste género. Nós temos as imagens, e o Hollywood utiliza muito as imagens destes imperadores. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Nero, não é? No Quo Vadis, já vamos falar um bocadinho dele a seguir, como um imperador que toca lira quando Roma está a arder, ou outras coisas, outros episódios semelhantes, mas a verdade é que tudo isto precisa de ser, apesar de facto criar grandes figuras memoráveis, não é? Que ficam na nossa memória porque são absolutamente cinematográficas, coloridas, são tirânicas, opressoras, etc. E, portanto, ficam na nossa memória muito facilmente, mas a verdade é que nós temos de ter algum tipo de crítica relativamente a esta leitura. Hoje a historiografia é muito crítica relativamente e faz análises muito finas relativamente a tudo que é transmitido pela biografia e pela historiografia antiga, porque muito disto, muito daquilo que é transmitido não corresponde efetivamente à realidade histórica pura e dura. Não quer dizer que não haja realidade histórica na biografia, evidentemente que há, mas temos que ter consciência que o uso deste tipo de estruturas é frequente. É frequente e não é exclusivo de um ou de outro imperador em particular. Passando aqui ao segundo PowerPoint, eu vou tentar explicar que estes traços associados a um conjunto de imperadores que passaram, não é, para o mundo posterior, como os imperadores eu peço desculpa, eu estou a ouvir alguém, não sei se era uma pergunta. Não, era um som que eu já desliguei. Ok, obrigada. Estes imperadores, o retrato destes imperadores, que depois faz com que eles passem para o mundo posterior com esta configuração, não é? Os imperadores tirânicos, déspotas, etc., é feito com base num conjunto de recursos que nós vemos que se vão deslocando na cadeia historiográfica e vão servir para caracterizar não um, mas vários imperadores. Ou seja, há um conjunto de tópicos que são comuns, praticamente comuns, a todos os imperadores que são considerados imperadores tirânicos. Cómodo é um deles, mas, como vamos ver nestes textos, não é o único. E muitas vezes as coisas que o biógrafo diz sobre Cómodo são, no fundo, reutilizações, muitas vezes temos até expressões que são iguais, frases iguais, portanto são reutilizações a partir de outras obras, de obras anteriores que retrataram outros imperadores. E mesmo no quadro da própria obra, a verdade é que os biógrafos usam estes elementos sem qualquer filtro, diria eu, para fazer o retrato destes imperadores. Por exemplo,
A História Augusta, na biografia de Cómodo, uma das primeiras coisas que se diz sobre Cómodo é que, e isto é comum a vários, como vamos ver, é que é um imperador absolutamente impreparado para governar. E isso era notório logo desde a infância. Porquê? Porque foi uma criança que em nada aproveitou os mestres, grandes mestres que o pai contratou para o educarem, como se diz na biografia de Marco Aurélio, e que, pelo contrário, não é? Logo desde a primeira infância, ele se mostrou com qualidades que em nada convinham à governação de um império. Pelo contrário, tinha preferência por outras artes menores, artes censuráveis à luz dos costumes da época, em qualquer pessoa que tivesse uma posição na esfera da governação, como, por exemplo, dançar, cantar, assobiar e as artes gladiatórias, digamos assim. Na verdade, nós encontramos este mesmo tópico em vários outros, eu trouxe apenas um exemplo, em vários outros autores e em vários outros imperadores, como, por exemplo, Calígula. Não é? Calígula é biografado por Suetónio e sobre Calígula, Suetónio diz uma coisa muito parecida. Muito pouco foi aplicado à erudição, preferia outras artes, preferia as artes, lá está novamente, gladiatórias, ou as artes do canto, da dança, etc. Da mesma forma, relativamente à licenciosidade, lá está, outro tópico, outro vício, licenciosidade. Todos eles, invariavelmente, são retratados da mesma forma, não é? O total desregramento, a total falta de contenção, a ponto de, não é? O próprio, já enquanto jovens que se estariam a preparar para o império, preferirem, não é? O vinho, a questão do álcool e as saídas noturnas. Algo, enfim, que consideramos hoje que é normal, não é? Num adolescente, mas que seguramente, para a altura, não era considerado normal quando se tratava de alguém a ser preparado para a governação. Da mesma forma, a questão da crueldade. Uma crueldade que se manifestava, e isto também é um tópico recorrente, em todos os aspectos da vida, incluindo nos divertimentos. Não só no contexto da governação, ou no contexto da aplicação das penas, etc., incluindo, não é, em situações informais, como festas, como jogos, etc., esse tópico é quase sempre marcado, a questão da crueldade. Por outro lado, a impreparação para o governo e a consequente corrupção. Corrupção é um tópico que normalmente está associado também a todos estes imperadores e ele é muito expressivo, sobretudo quando há necessidade de reagir a uma crise. Portanto, se os bons imperadores, como Marco Aurélio, reagem às crises vendendo inclusivamente os seus bens pessoais, como nos diz o biógrafo de Marco Aurélio na História Augusta, os maus imperadores reagem às crises vendendo tudo aquilo que não pode ser vendido, incluindo a própria justiça, não é? A vender as penas, comutação dos suplícios, vender cargos, recorrer a fraudes, a impostos não justos, obviamente, a roubos, etc. E isso é um tópico que nós vemos não só em Cómodo, mas em Calígula, em Nero e praticamente em todos os imperadores que se situam neste quadro. Outro elemento que em Cómodo é especialmente
é considerado grave é o facto de Cómodo, e isto o Gladiador vai usar de uma forma absolutamente espetacular, porque é assim que acaba o filme, não é? É com um combate na arena. Cómodo é censurado por descer à arena e participar em jogos de gladiadores. Não é o único, há outros imperadores sobre os quais essa acusação é feita, não tanto de participar, mas de gostar de participar, ou de querer participar, ou de treinar como gladiador. Até Adriano, um bom imperador, não é? O biógrafo nos diz que ele chegou a treinar como as artes gladiatórias. E no caso de Cómodo, este é um assunto muito discutido pela historiografia, não sei se tenho muito tempo para falar dele, mas poderemos falar no debate, precisamente porque há historiadores que apontam como razão para esta descida à arena o início de um novo modelo de governação, ou seja, um modelo de governação. Isto não seria o reflexo da loucura, digamos assim, de um imperador, da insanidade, da megalomania de um imperador, mas que teria sido uma forma de demonstrar que a futura governação de Roma se faria diretamente na relação entre imperador e plebe. A plebe que estava a assistir aos jogos. Exeter, por exemplo, diz-nos isto. Outra característica comum a todos estes imperadores é a megalomania, não é? Portanto, uma megalomania que se vê em coisas tão concretas como a vontade de mudar o nome da capital. Neste caso, o que o biógrafo nos diz é que quis mudar o nome de Roma para Comediano, tal como Nero, e o biógrafo de Nero diz-nos a mesma coisa, Suetónio, que quis que Roma se chamasse Nerópolis. Portanto, há um rasgar da própria identidade das cidades que estes governantes tendem ou pretendem associá-las à sua identidade própria. Portanto, a identidade da cidade cairia em função de uma identidade nova que se ganharia às expensas do próprio imperador. Só um particular, por exemplo, quando o biógrafo nos diz, e Nero ficou conhecido, enfim, por muitas coisas, mas também pela Domus Áurea, pela construção da Domus Áurea e do Colosso, uma estátua monumental, não é? Em homenagem a si próprio, e diz-nos o biógrafo que Cómodo requalificou, como agora se diz, essa estátua, retirando a cabeça de Nero para pôr lá a sua própria cabeça. Ora bem, este exemplo da megalomania do imperador é um exemplo que a própria biografia contradiz, porque este biógrafo que agora nos diz isto já nos tinha dito outra coisa, já nos tinha dito que esta estátua passou de geração em geração e que ela foi sempre suscetível de interpretações várias, ou seja, que o povo via nesta estátua basicamente quem queria ver. Podia ver Nero, podia ver um deus, podia ver outra pessoa qualquer. E não há indício nenhum histórico de que Cómodo tenha feito, de facto, esta alteração. Por fim, os crimes de sangue. Os crimes de sangue são, enfim, um tópico muito forte. Basta lembrarmos do Eu, Cláudio, se nos lembrarmos do Eu, Cláudio, da forma como o Robert Graves constrói toda aquela narrativa, evidentemente com base em Suetónio, e os crimes dentro da própria família, nomeadamente os parricídios e os matricídios, são alvo de uma condenação
total, acima de qualquer, tem uma moldura penal inclusivamente distinta ao longo da tradição histórica. E também neste contexto, e apesar de nós sabermos hoje, Marco Aurélio morreu de peste, morreu ainda na sequência da peste antonina, há ecos de uma possibilidade, da possibilidade de ter havido um parricídio perpetrado por Cómodo, que é exatamente a situação que o filme, que Gladiator, vai dramatizar. Ora bem, acusações destas estão obviamente nas biografias de outros imperadores, nomeadamente Calígula, não é? E também Nero. Este conjunto de tópicos, no fundo, os tópicos da tirania, os tópicos que os biógrafos usam para descrever ou para colocar no âmbito da tirania todos estes imperadores, são tópicos que têm uma consequência lógica, ou seja, todos estes retratos vão ter uma consequência lógica. Nós estamos na biografia, e a biografia é um género que, centrado no imperador, que confunde o Estado com o imperador e o imperador com o Estado. Ou seja, na verdade, nós temos, estes tópicos são responsáveis não só pelas figuras, pela criação da figura destes imperadores tirânicos, mas também, e isto é muito mais importante, pela própria imagem de Roma. Se o imperador é Roma é o imperador, e a verdade é que muitas das construções que passam para a cultura popular e que nos descrevem Roma como uma cidade dissoluta, corrupta, cruel, etc., são consequência direta do retrato destas figuras. Não só disto, como é óbvio, eu acho que aqui Tácito tem uma grande responsabilidade como historiador, mas não podemos deixar de lado também o contributo que a biografia teve para esta imagem de Roma Antiga. Uma imagem de Roma Antiga que é recebida nestes termos pela cultura popular. Não é? Se nós analisarmos o conjunto de produções artísticas, se analisarmos um conjunto até de obras de ficção histórica, etc., veremos que a maior parte delas vive destas circunstâncias. Muito raramente nós temos uma Roma verdadeiramente política, não é? No sentido aristotélico do termo, nós temos mais frequentemente esta Roma que é apanágio de todos estes elementos que são altamente censuráveis, mas que também são altamente cinematográficos. Não é desconhecido de ninguém, não é? Que Hollywood faz e fez uso desta imagem de Roma, não só para representar Roma, mas para representar também a contemporaneidade. Eu vou dizer muito pouco sobre isto, basta, mas o Martin Winkler fala sobre todos estes temas de uma forma absolutamente clara e brilhante. A verdade é que, desde muito cedo, Hollywood, nós vemos aqui alguns filmes, o Quo Vadis, o Ben-Hur, The Robe, etc., são de facto praticamente todos. Hollywood lança mão desta imagem de Roma para discutir temas que não são apenas temas romanos, evidentemente as opressões de minorias na antiguidade, a questão dos cristãos, dos judeus, dos escravos, etc., são temas candentes e que dizem respeito a Roma, mas muitas vezes estas produções cinematográficas veiculam
problemas da sociedade contemporânea. Como eu estava a dizer, Martin Winkler, por exemplo, quando faz a análise destes filmes, sobretudo no pós-guerra, não é, identifica, e quanto a mim, obviamente com toda a razão, semelhanças no retrato de alguns destes imperadores, por exemplo, semelhanças com a imagem que o mundo tinha de ditadores, por exemplo, como Hitler, não é? Quando estou a olhar aqui para Quo Vadis, eu penso que temos aqui uma especialista a assistir em Quo Vadis, e portanto não me vou alongar muito, mas só para dizer que esta figura de Nero, analisada por Winkler, como eu disse, é uma figura que, quer do ponto de vista iconográfico, quer do ponto de vista cinematográfico, alude muito claramente ao contexto da Segunda Guerra Mundial e à forma como o Império Germânico, o Império de Hitler, era visto, nomeadamente na América. E por isso é que temos o uso quase abusivo, por exemplo, da saudação romana, não é? Que no fundo é uma saudação nazi e que de romano não tinha nada, que do ponto de vista iconográfico temos os fasces, a tradução em português, no trono. Os feixes. Os feixes, não é? Aqueles feixes de luz no trono, por alguma coisa é que as paradas militares são quase redesenhos das paradas da Leni Riefenstahl e, portanto, todos estes filmes acabam por ecoar mais problemas, digamos assim, da atualidade do que propriamente problemas situados em Roma Antiga, por muito que os temas, evidentemente, que se relacionam, neste caso temos o drama dos cristãos com o tópico Roma Antiga, tenham evidentemente a sua importância. Ora bem, no caso de Gladiator, Gladiator é lançado em 2000, às portas do novo milénio e numa situação política de veras interessante. Ou seja, foi lançado na América, numa altura em que vamos assistir a uma transição de poder entre Clinton e Bush. Como sabem, as eleições foram muito disputadas entre Al Gore e George W. Bush, terminaram da forma como terminaram, e eu não queria dizer isto assim porque a ideia não é minha, mas na bibliografia, sobretudo americana, Mónica Cirino, Maria White, etc., é quase inevitável que a interpretação de Gladiator não esteja ou não seja relacionada com o contexto político da América dos anos 2000. Como Mónica Cirino nos diz, a Mónica Cirino analisou extensivamente este filme, e eu acho que não há mais nada a dizer, ou haverá muito pouco a dizer, além do que ela nos disse. Gladiator é um épico, uma tentativa de fazer um filme épico, muito mais sofisticado do que as produções anteriores que retratam Roma Antiga, esta Roma despótica, seja ela a mando de que imperador seja. É sofisticada não só pelo desenho de Roma, que recupera a imagem tradicional de Roma, não é? Dos épicos dos anos 50, 60, que entretanto deixaram de se fazer, muito em parte por causa dos resultados pouco positivos de Cleópatra, mas é uma Roma mais sofisticada porque desloca o foco do problema central da questão das minorias, digamos assim, dos cristãos, dos judeus, dos escravos,
para o próprio centro político de Roma Antiga. Portanto, nós vamos ver o que Gladiator nos representa é uma visão, ou serão duas visões distintas do poder a partir do centro do poder. Isto já tinha sido feito, o Gladiator é um remake da Queda do Império Romano de Anthony Mann, que também não teve o êxito que mereceria, porque de facto é um grande filme, e portanto Gladiator vai buscar essa visão de Roma, em que o foco da opressão está centrado na própria Roma. Portanto, é um problema, aquilo que Gladiator nos dramatiza, é um problema político por excelência vivido no seio da elite, digamos assim. É também uma produção muito sofisticada, porque Cómodo perde o caráter mais estereotipado, um caráter absolutamente estereotipado, porque é humanizado muito em parte por efeito da relação, da não relação que teve com o pai. Este tópico é um tópico que já está na biografia antiga, não está propriamente em Cómodo, mas está na biografia de Marco Aurélio, ou seja, a não atenção dada aos filhos em virtude das campanhas em que teve de participar fora de Roma, e, portanto, Marco Aurélio tenta compensar essa ausência, essa figura do pai ausente, não é? Tenta compensar essa ausência com a contratação de excelentes professores para educar os seus filhos, nomeadamente estoicos, e é uma produção também sofisticada, porque o herói máximo, não é? Desenhado com os traços de um herói épico, é, acima de tudo, um herói moderno. É um herói desenhado tal e qual como qualquer herói das produções hollywoodescas atuais. O herói que se sacrifica, o herói que tem uma história de superação, uma história de desastre e de superação, e um herói que, com o seu sacrifício pessoal, acaba por salvar aquilo que mais importa salvar, neste caso, Roma. Ora bem, a leitura de Gladiator, como eu estava a dizer, colada ao momento de transição que se vive na América, é uma leitura que lerão na bibliografia, nos mais variados textos, como uma referência aos valores que distinguem os dois, e que naquele momento distinguiam, porque foram umas eleições muito polarizadas, os dois maiores partidos do sistema político americano, ou seja, o Partido Democrata e o Partido Republicano. E as duas percepções distintas de Roma que estão em conflito, não é? Uma protagonizada por Marco Aurélio, defendida por Marco Aurélio no início do filme, e que depois vai ser assumida por Máximo e pelo grupo que faz a oposição a Cómodo, e a outra por Cómodo. Se lembrarem, no início, Marco Aurélio, só para fazer aqui uma pequena parte, Marco Aurélio tem um diálogo com Cómodo, com Máximo, e Marco Aurélio diz-lhe: Roma era um sonho, não é? Era um sonho que nunca se concretizou. Tu, Máximo, nunca estiveste em Roma, mas Roma, neste momento, evoluiu para um sistema em que, no fundo, a corrupção domina, e por isso o que faz falta agora é restituir a identidade de Roma, isto é, voltar ao sistema republicano. Obviamente, isto é impensável no tempo, historicamente impensável no tempo em que nos estamos a referir, 180. Roma nunca voltou, nem nunca quis voltar, na minha opinião, ao sistema republicano. Teriam tido uma hipótese de o fazer em 69, num ano de crise grave, enfim, ainda no quadro da governação
no final da governação de Júlio Cláudio, e isso nunca esteve em equação. Portanto, em 180, muito dificilmente, a Roma voltaria a um sistema republicano. E Máximo responde-lhe que não, que Roma é luz e que à volta de Roma, portanto, no mundo fora de Roma, ele só vê escuridão. E claro que esta visão se desmorona, vai desmoronar, não é? Quando obviamente é traído pelos seus companheiros, pelos seus soldados, quando é alvo de um familicídio, não é? A família é morta, e portanto vamos ver Máximo aderir, no fundo, a esta visão de Marco Aurélio. Do outro lado, temos uma visão muito mais totalitária, que aposta no poder centralizado e totalitário para o governo de Roma e na obliteração, na anulação das instituições que, nomeadamente o Senado, que sempre funcionaram como um contrapeso ao governo dos imperadores. Emily Albo, num artigo muito interessante intitulado Gladiator at Millennium, analisa o filme à luz, como eu estava a dizer, do conflito ou das eleições polarizadas que o ano 2000 viveu entre democratas e republicanos. E assumindo, porque penso que é de assumir, que a visão de Cómodo estaria muito mais colada, digamos assim, à imagem de um partido republicano, e a visão de Marco Aurélio seria muito mais conotada com a visão do Partido Democrata, ou seja, a América tem os Estados Unidos têm um sistema presidencialista, em que de facto o presidente tem de facto poderes reforçados e até centralizados, mas as instituições democráticas que são eleitas funcionam, são o Senado e as outras instituições, e portanto tradicionalmente os americanos veem o Partido Republicano como um partido que aposta mais na centralização dos poderes do presidente, ao passo que o Partido Democrata é um partido que vê a governação como uma task force, digamos assim, entre o presidente e as instituições. Mas Emily Albo conclui que, apesar disto ser óbvio no filme, que Gladiator acabou por beneficiar muito mais o lado republicano, e nomeadamente a eleição de George W. Bush. Porquê? Porque o apelo à simplicidade, o apelo aos valores morais, o apelo à anticorrupção, à decência no centro do Estado, da governação, etc., foram elementos que George W. Bush usou precisamente não contra Al Gore, que era o seu rival, mas contra Clinton, o presidente que estava a acabar o seu mandato. E, portanto, ela refere várias estatísticas, inquéritos que foram feitos à população americana, e muito claramente estes valores da anticorrupção, da moralidade, da necessidade de justiça, etc., seguramente não eram vistos em correlação com Clinton, não eram associados a Clinton, mas sim a Bush, mesmo entre o eleitorado democrata, o que é curioso. Ora bem, portanto, na América, pelo que nós conseguimos perceber, este filme é recebido assim. Ele estreia em maio, passado 6 meses há eleições, e o filme entrou em debates, não é? Sobre o que é o sentido do poder, que sentido é que esta América que caminho é que esta América vai tomar com a eleição de um e de outro, ou de outro candidato, e contribuiu um pouco para a polarização, mas uma polarização
segundo Emily Albo, uma polarização dos dois lados, porque ambos os lados aproveitaram, de facto, o filme para o reivindicar em seu. Ora bem, tudo isto é... mas eu agora quero falar do filme numa outra perspectiva, que é a perspectiva de um europeu. O que é que nós, europeus, e obviamente incluo o grupo todo nesta questão, o que é que a Europa viu em Gladiator? Nós em 2000, não estamos propriamente num mundo em que tenhamos muito acesso, um acesso direto às cadeias americanas, à CNN, à espetacularização da informação da Fox News, como tivemos agora, não é? Nas últimas e nas penúltimas eleições. Não havia redes sociais, os conteúdos não viralizavam assim tão rapidamente e, portanto, eu penso que a Europa não leu o filme da mesma forma que um americano leria, porque nem sequer teríamos acesso direto àquilo que se estava a passar do lado lá do Atlântico. Do meu ponto de vista, e isto eu vou dizer apenas aquilo que eu penso, e portanto não é uma conclusão, aquilo que eu vou dizer não é conclusivo, mas é a interpretação que eu faço. Eu penso e vi Gladiator como um filme que nos transmitia uma mensagem ainda mais universal. Não dizia apenas respeito à América, mas que dizia respeito ao mundo, não é? Evidentemente com a América à sua cabeça. Nós estamos em 2000, numa época em que as polarizações acabaram. Os Estados Unidos são a potência hegemónica, são a única potência hegemónica na altura. A própria Europa estava ainda a construir-se, a União Europeia estava a construir-se e a tentar ocupar um espaço à mesa global e, portanto, eu vi um Gladiator como um alerta para aquilo a que as distopias chamam o pesadelo do futuro. O ponto de chegada para que o mundo se encaminha. Não é? Um destino possível para a sociedade atual. Portanto, eu li como um alerta, e penso que continuo a ler, como um alerta para aquilo que se pode vir a traduzir como o futuro da própria humanidade. E acho curioso que o Gladiator lance mão de estruturas narrativas que misturam a tal tradicional história do herói, não é? Que supera dificuldades, se supera a si próprio em nome de um bem maior. Gladiator lança mão também de um conjunto de estratégias narrativas que são muito usadas por um outro género que viria a ganhar muita popularidade e que ainda hoje é popular, que é a distopia. O mundo, a partir de 2000, Hollywood criou distopias sem fim, muitas delas com grande sucesso cinematográfico, e eu consigo ver Gladiator não como um filme distópico, mas como um filme proto-distópico. Ou seja, um filme que nos projeta um futuro, esse futuro que é a visão de cômodo, que está envolvido num pessimismo evolucionário, que é uma característica da distopia. O futuro é sempre visto como uma forma de evolução para algo pior. Portanto, Roma, neste contexto, não nos aparece como uma distopia perfeitamente acabada, que é uma das características da distopia. Normalmente nós, quando vemos um filme, seja o Elysium, seja o Oblivion, há tantos, Snowpiercer, etc., nós vemos que essa sociedade já está perfeitamente instituída, essa sociedade distópica está instituída, mas sim,
no caso de Gladiator, vemos Roma como uma sociedade futura, mas que ainda está em processo de implementação. E eu acho que esta é uma das características mais inovadoras do filme, porque normalmente, como eu acabei de dizer, as distopias estão já completas, estão já formadas, perfeitamente acabadas. Ora bem, há um conjunto de estruturas que reforçam esta leitura, e uma delas é o tratamento que é dado ao tempo. O filme começa e acaba por astutas, eu diria astutas cenas de manipulação historiográfica, porque, obviamente, nem Cómodo, tanto quanto sabemos, assassinou o seu pai, nem, tanto quanto sabemos, morreu na arena. Não é? Cómodo morre, sim, assassinado, mas não na arena. Ora bem, esta morte, a morte de Marco Aurélio, não é apenas a morte de um imperador, é a morte de um passado que fica apenas na memória de alguns, e se virem o filme, a verdade é que esse passado se vai desvanecendo ao longo da narrativa para dar origem a esta nova, a este novo modelo, a esta nova Roma, ficando apenas na memória de uns quantos, não muitos, resistentes, nomeadamente Máximo, Lucila e alguns senadores, entre os quais o Graco, não é? Ao passo que o presente se assume quase como esmagador, na medida em que é acriticamente aceito por todos. E aqui tem grande importância por todos, ou seja, pelo corpo de cidadãos, a plebe romana, não é? Que é várias vezes evocada no filme como um corpo social que está completamente do lado de Cómodo. E se repararem, os jogos, o papel dos jogos, não é? Que começa logo, há logo o anúncio de que Cómodo encomendou jogos para 150 dias. São um exemplo daquilo que são as sociedades perfeitamente domesticadas. E o que são sociedades perfeitamente domesticadas? São sociedades no qual a identidade individual é substituída por uma identidade de grupo. E é assim que a plebe é retratada, a plebe e não só, ao longo do filme. Ou seja, um corpo social que vive do medo e da admiração, é isto que o senador Graco diz sobre essa plebe, e que descreve de uma forma cabal, quase perfeita, aquilo que é a alienação das massas no tocante ao processo político. Ou seja, a alienação que leva ao conformismo, que leva à aceitação da supressão da identidade individual. Este coletivo acaba por se assumir como uma sombra no filme. Nós não vemos propriamente a plebe com enunciações discursivas, mas sentimos o peso, não é, desta sociedade que se está a instituir e que é perfeitamente distópica. Evidentemente, quando se suprime a identidade individual, suprime-se também qualquer tipo de maturidade ou qualquer forma de consciência suficientemente sofisticada que perceba as limitações desta sociedade. E é isto que Ridley Scott, penso eu, é esta Roma que Ridley Scott nos transmite em Gladiador. Não propriamente uma Roma degradada, luxuriosa, tal como a tradição hollywoodesca nos havia habituado, mas uma Roma que é quase, eu diria, imaterial. É uma Roma que se hegemonizou como sociedade distópica, como sociedade onde as instituições vão desaparecer, ainda não é uma distopia, pelo menos a ideia de que o Senado ainda não desapareceu, embora evidentemente vai ser anulado, vai ser dissolvido, contribui para isso,
e uma Roma na qual o peso acrítico das massas, que eu penso que é um problema que poderá, enfim, ser um problema para nós, cidadãos do mundo, não é? E para o mundo inteiro, é um problema que, enfim, falamos muito dele e acho que o vivemos no dia a dia, todos nós sabemos, hoje até há outras coisas que nos fazem pensar nisso, como o peso das redes sociais, o peso do espetáculo, a transformação do homem crítico no homo ludens, não é? No homem que, enfim, vive de redes sociais e de programas de entretenimento sem sentido absolutamente nenhum e que terão como reflexo, não é, a consolidação de um mundo com estas características. E para terminar, chamo só a atenção para um pormenor, eu já estou a passar o tempo, peço imensa desculpa, para um pormenor, para algo que é dito por Cómodo, quando exige um herdeiro a Lucila. É que ele diz muito claramente, eu preciso de um herdeiro, quero um herdeiro puro, para que fará com que o império de Cómodo dure 1000 anos. Ora bem, eu penso que sabemos todos perfeitamente o que é que Ridley Scott estava aqui a evocar, não é? O império que dura 1000 anos não é apenas Roma, foi também Hitler. E, portanto, um império no qual, uma vez hegemónico, fará com que toda e qualquer resistência se torne fútil. Portanto, para concluir, eu, do lado cá do Atlântico, li Gladiator como uma espécie de obra de fronteira entre aquilo que é um épico e aquilo que é a apresentação de uma distopia, como um alerta não só para a América, mas para o mundo inteiro. Muito obrigada e peço desculpa porque ultrapassei imenso o tempo.